Então, olha só, não dá para falar de política pública sem falar de número e sem resgatar a história. Por isso que é muito importante nós, do PDT, termos essa visão ampla de tudo que aconteceu. Não é que toda privatização seja ruim, mas eu posso te falar uma coisa: a privatização do sistema de trens do estado do Rio de Janeiro foi péssima. E eu vou te mostrar isso com números. Eu queria que você acompanhasse nesse finalzinho dessa nossa aula, esse nosso quadro que eu botei aqui para vocês. É muito importante você entender o que está acontecendo aqui. Talvez aí no seu estado seja um pouco diferente. Eu desafio você a pegar o seu núcleo de base e fazer um levantamento de como é que está aí no estado, como é que foi a evolução do sistema de transporte aí no estado, para você poder entender e levantar essa bandeira junto com a gente do PDT aqui do Instituto Leonel Brizola. Preste atenção aqui. Nesse quadro, gente, a gente tem aqui o que aconteceu, tá? O que eu chamo de conhecendo os números dessa crise. De 1985 até 2010, era a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Eles transportavam 273 milhões de passageiros por ano, tá? A gente não tem ali o valor da tarifa, nem a receita média apurada, porque era uma empresa pública. Então não se divulgava os dados de faturamento, porque a empresa pública não visa o lucro, ela visa reinvestir o dinheiro que ela capta. Em 2010, houve então a transferência para a Supervia. E aí, gente, olha só que loucura. Eu passei a transportar 136 milhões de passageiros. Eu joguei passageiro para fora do sistema. Por quê? Ora, alguns aqui do Rio de Janeiro acham que isso aconteceu para valorizar o transporte sobre pneus, para valorizar os ônibus. Até porque muitos dos donos da Supervia tinham participações acionárias em muitas empresas de ônibus aqui do Rio de Janeiro. A gente não sabe qual foi a jogada de política pública, jogando as pessoas para o ônibus e tirando as pessoas do trem. A gente acredita que os números dizem isso. Em 2016, transportaram 181 milhões, ainda menos do que transportava em 85, veja. Em 2020, 98 milhões. Em 2021, 89. A gente teve uma melhorazinha aqui, no ano de 2022. Mas eu quero que você preste atenção que enquanto se tornou empresa privada, eu tive perda de capilaridade do transporte das pessoas. Ou seja, o sistema ele foi minguando. E minguando por quê? Por causa de uma política que voltava a destruir o sistema, mesmo sendo privatizado. E aí o que acontece? Você passa a ter a evolução da nossa passagem. Então veja, até junho a passagem era 2,10, em junho de 2010, e passou a ser 2,25. Em 2016, 3,70. Em 2020, 4,70. Em 2021, R$ 5,00 e em 2022, R$ 7,40. E aqui a receita apurada, coisa que a gente não tinha na época que era estatal. Mas veja que o número de passageiros transportados foi menor. E aí, o que a gente está vendo aqui? A empresa que assumiu o sistema de transporte público hoje, aqui, no caso de trens, aqui do Rio de Janeiro, ela está no processo de recuperação judicial, ela está sob intervenção, porque ela está dizendo que não dá conta de dar prosseguimento. Nós fizemos um levantamento que hoje o passivo da Supervia é de 1,2 bi. Ora, se a gente trabalhar aqui uma conta simples, sem muito investimento em melhorias na estação, nada disso, para captar mais passageiros, sem receitas acessórias, como, por exemplo, aluguel de espaço comercial nas estações de trem, venda de propaganda nos próprios trens, que também são receitas acessórias. Olha só que interessante. A gente tem uma média de 310 mil passageiros dia. Em 24 dias de operação cheia, ou seja, operação total, a gente vai ter, a 7,40, um faturamento de 55 milhões. Então, isso em um dia. Então, para onde é que está indo esse dinheiro? Será que a gente não consegue resolver o problema da Supervia e voltar com esse sistema? Então, preste bem atenção numa coisa. Sistema de transporte público, seja sobre trilho, seja sobre pneus, seja aquático, ele é necessariamente financiado pelo poder público, seja de forma direta, como a gente tinha aqui na época da CBTU, ou seja de forma indireta, através de subsídio, ou até repasse do próprio poder público para a empresa privatizada.
Vamos refletir sobre isso, gente. Será que a gente não consegue viabilizar um projeto de tarifa zero para todos os sistemas de transporte público? Será que pensar em tarifa zero não é pensar em acesso ao transporte para qualquer pessoa? Reflita sobre isso, leve isso para o seu estado. Monte núcleos para a gente discutir sobre isso junto. É muito importante o PDT levantar essa bandeira. A bandeira da tarifa zero, a bandeira do direito ao transporte público para todo cidadão brasileiro. Gente, muito obrigado. Meu nome é professor Marcão. É uma honra poder estar aqui no Instituto Leonel Brizola e dizer para vocês que são trabalhistas. Se você ainda não chamou um colega para se filiar ao partido aí na sua cidade, faça isso já. Porque a gente, de mão dadas, consegue levantar o sonho de Brizola, o sonho de Iracy Ribeiro e o sonho de Vargas de transformar o Brasil num país de primeiro mundo na qualidade de vida. Muito obrigado.